vendo a Tua presença passar, Jesus. Mas ela te deseja, Jesus, ela te busca, ela anseia pelo Senhor. Jesus. Jesus, como nós temos saudade do Senhor, Jesus. Jesus, eu não vim até aqui para liberar uma palavra bonita, Jesus. Mas eu vim aqui para te adorar, porque eu amo a Tua presença. Shiriandam branqueria carabababassoria carandes. Irianda boqueria carabababassa caria carabababas. Shirianda que queria carabi, siria carababassaie. Xerequeia carabassa caraie. Se você ora em línguas, meu amigo, não fica calado, não fica calado. Não seja passivo à presença de Deus. Jesus, a Tua presença, Jesus, nos muda, Jesus. É a Tua presença que muda a nossa vida, Jesus. Jesus, nós te adoramos porque no Teu trono existem raios, vozes e trovões, Jesus. E nós também participamos disso, te adorando, glorificando e dizendo que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. A Tua igreja te adora. Nós somos uma noiva que te ama. Nós somos uma noiva que tem saudade do seu noivo. Shiriandam branquequeria soria carabababasseie. Serequequeia rabababassoie. Choroco serie bebese. Siriandam branquequeria carabababassa. Serequequeia carabababa. Diambandam bresse. Shiriandam brambansequequerie. Shiriandam bransoro que sacarababasaraye. Shiriandam brandese que queria carabababassa. Será que nós precisamos de uma música empolgante para nós sentirmos a presença de Deus? Será que nós precisamos de um louvor, de um grande som na bateria, para que nós possamos aí sim sentir a presença de Deus? So que queria carababa siriandam brande que xere que queria andam banseri carabaço xere bebê. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença sempre vem, Jesus. Eu oro por aqueles, Jesus, que talvez ainda não foram tocados pela Tua presença, para que nessa noite o Senhor possa tocá-los, Jesus. Toca eles, Jesus, porque se existe alguma expectativa no que eu possa fazer, Jesus, eles vão se frustrar, Jesus, mas se eles colocarem expectativa no Senhor, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Gente, vou falar sobre obediência. E como um grande amigo fala, eu tenho o esboço e eu tenho a mensagem. A mensagem vai sair, o esboço eu não garanto 100%, mas vai dar certo. Que a mensagem de Deus seja entregue, vai dar certo. Eu estou animado, gente, vocês estão animados aí? Eu estou empolgado, cara, porque Jesus vai fazer, de verdade. Fazia tempo que eu não vim aqui, ó. Aleluia. Gente, obediência. A raiz da palavra obediência, no hebraico, é chamar.
Não sei se eu estou falando certo, meu hebraico está atrasado, mas é chamar. Significa ouvir, obedecer, obediência. Isso é a raiz da palavra. E eu gosto muito de uma definição que John Piper nos dá a respeito do que é obediência. Ele fala que obediência é o esforço irreprimível daqueles que experimentaram e viram que o Senhor é bom. Rapaz, sabe, gente, a gente, aleluia, rapaz, tá difícil, ó. Aleluia, a sociedade hoje, vamos para a sociedade, quando a gente fala de sociedade fica legal, né? A sociedade hoje, ela tem nos ensinado, nós temos sido influenciados a viver de uma maneira muito narcisista. Todo mundo sabe o que é o narcisismo, né? Aquilo que eu penso em mim mesmo, eu me amo muito. Eu não vou contar a história de Narciso aqui, que isso aí cabe ao Jonas Madureira, que gosta de contar essa história. Mas nós somos muito narcisistas. Nós queremos muito o que nós queremos, é o que eu amo, é o que eu gosto. Eu faço aquilo que me dá alguma vantagem. Na hora de fazer alguma coisa eu penso, cara, isso me dá uma vantagem, isso é bom para mim, então eu vou fazer isso. E a gente cria muito essa ideia, a gente é muito manipulado, a gente é muito bombardeado pela sociedade a crescermos com esse pensamento. Vocês estão aí, gente? Vamos lá, gente, vamos lá, não fica sozinho aí não, vem comigo. Se estiver ruim, vocês avisam. E aí, a gente começa a crescer e a ser manipulado a partir dessa ideia narcisista, que é tudo como eu quero, eu amo muito, eu me amo muito, faça o que você quiser, meu corpo, minhas regras, e tudo é meu. Estão aí, gente? Não fica com raiva não, se existir alguma feminista aqui, não fica com raiva de mim não. Fica com raiva de Jesus. Pode cortar essa parte aí da live, gente. Brincadeira. Vai dar ruim. E aí, eu vejo Jesus fala para os discípulos dele, já nos últimos momentos de vida dele aqui na terra, ele fala assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aquilo que eu coloquei para vocês, os meus mandamentos. Todo mundo ama Jesus, gente? Nessa hora todo mundo é muito bonitinho, né? A gente ama pra caramba Jesus, nós adoramos Ele, a gente canta louvores, levanta as mãos, fala em línguas, grita, rodopia, e dizemos que amamos Jesus. Mas eu quero trazer para a gente alguns passos aqui a respeito de obediência. Eu espero que dê certo. Aleluia. E vocês estão aí, gente? Gente, dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí, de verdade, vai. Vamos lá, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho não. Senão eu vou me sentir o Pablo Marçal aqui. Nada contra coach, de verdade. Mas eu não quero dar uma palestra hoje. Hoje não é eu aqui falando, é Espírito Santo que tem que fazer algo aí. E aí ele diz que aqueles que amam a Ele devem obedecer o mandamento, seus mandamentos. E cara, eu faço uma pergunta para a gente pensar aqui: nós somos seguidores de Cristo? Ou será que você é um discípulo de Cristo? Você é um seguidor ou um discípulo? Eu gosto muito do livro do Jonas, O Curso do Discipulado, que ele traz uma breve diferença a respeito de ser um seguidor e ser um discípulo. É interessante que a gente vê quando Jesus caminhava pela cidade, ele
Ele chegava na cidade e ele começava a andar, e a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, certo? Uma multidão seguia Jesus, e eu imagino uma multidão mesmo seguindo Jesus. Mas dentre essa multidão existiam os discípulos de Jesus. E dentre esses discípulos de Jesus, existiam os 12 discípulos de Jesus, que eram os mais chegados dele. E a gente pode pensar que dentre esses 12 existiam 3, talvez, que eram ainda mais chegados dele. Tá bom? Amém? Então tá tudo bem você ter alguns amigos mais chegados do que outros, tá bom, gente? Jesus também tinha, não é pecado não. Mas se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus e não simplesmente seguidores, nós estamos assumindo uma responsabilidade de imitar aquilo que Jesus faz, de ser como Jesus é. Nós somos discípulos dele. Vocês estão aí, gente? Vou perguntar isso toda hora para saber se vocês estão aí mesmo, gente. E nós temos uma responsabilidade que é imitá-lo, que é ser como ele é viver semelhante a ele. Amém? Vamos lá, vai dar certo. E aí lá em Mateus, abre a Bíblia aí. Vai dar certo. Uma folha rasgada aqui. Mateus 10, 38, vamos para o clássico. Mateus 10, 38 diz: e o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. 37 fala assim: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Amém? Amém? Vamos lá, gente, amém. Então, Jesus está falando assim, cara, para você ser meu discípulo, você precisa tomar a sua cruz e me seguir. Você precisa tomar a sua cruz e fazer a mesma coisa que eu fiz. Viver como eu vivi, carregar a sua cruz. Estão entendendo aí, gente? Tá legal até aqui? Tá dando para entender alguma coisa? Tá, gente? Amém, amém. Então, o que Jesus está falando é, cara, aquele que quer ser meu discípulo precisa tomar a sua cruz. Precisa viver como eu vivi. E o que isso tem a ver com obediência? A palavra é sobre obediência, mas a gente vai chegar lá. Sabe, eu penso e entendo segundo as Escrituras, que não tem como eu obedecer a Deus se eu não tento viver uma vida semelhante a Jesus, que é aquele que obedeceu a Deus até a morte de cruz. Amém? A Bíblia fala que Jesus obedeceu o seu Pai até a morte de cruz, que a sua comida era fazer a vontade do seu Pai. Então, em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez, ele obedeceu à vontade do seu Pai, tomando a sua cruz. E ele nos convida a viver dessa maneira. Ele fala, cara, você quer ser como eu sou? Tome a sua cruz e me siga. E ele fala, aquele que não ama a mim mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que não ama a mim mais do que o seu filho ou a sua filha, não é digno de ser meu discípulo. Deus não está falando que você não pode, Jesus não está falando que você não pode amar o seu pai ou pode amar a sua mãe. Mas Deus está falando que se você não coloca o amor correto para quem Deus é, você está errado. A gente vai chegar lá, gente. Se eu coloco o amor que eu deveria entregar para Deus na Alice, aí tem problema. Se o amor que eu deveria dar para Alice eu dou para Camila, também tem problema. Então, o que Deus está falando é aquele que não me ama como um Deus que eu sou,
não é digno de ser meu discípulo. Vocês estão aí, gente? Não olha com cara triste para mim não, que vai fazer sentido. E aí, Jesus nos chama para tomar a nossa cruz. Infelizmente, devido a algumas ideias, a gente teve uma ideia que tomar a cruz era casar, tomar a cruz era a sogra, era o sogro, era não sei o que mais lá. Gente, parece brincadeira, mas é verdade, tem gente que pensa isso. Mas, quando eu penso em Jesus tomando a sua cruz, eu lembro de Jesus em um lugar de vergonha, um lugar de morte, um lugar de morte de si mesmo, morte da própria vontade, morte dos próprios desejos. Amém, gente? Uma morte para viver a vontade do seu pai, para obedecer aquilo que o seu pai lhe havia proposto. Então, o chamado de Jesus, para mim, para você, ao tomar a sua cruz, é falando, cara, faça como eu fiz, vem morrer também. Você está entendendo? A gente criou uma ideia de que, a gente pensa assim, vamos lá, gente. A gente pensa assim, Jesus já tomou a cruz por mim. Você já ouviu isso, né? Jesus já carregou a minha cruz no meu lugar. Mas, gente, não. O que Jesus fez foi te ensinar como você deveria carregar a sua cruz. Jesus carregou a cruz para mostrar para você como você e eu deveríamos carregar a nossa cruz. Fala, cara, faça como eu faço, carrega a sua cruz, morra para você mesmo, morra para as suas vontades e comece a viver a vontade do Pai. Comece a fazer aquilo que foi proposto pelo Pai, uma vida de obediência ao Pai. Então não pense que Jesus já fez, Jesus já carregou a cruz por mim, agora só me resta cantar. Não, Jesus te ensinou como você deveria morrer por Ele. E quando eu falo de morte, eu falo também de um lugar de morte de si mesmo, morrer para as suas vontades, mas eu também falo de um lugar de martírio, um lugar de perseguição, um lugar onde aqueles que se colocam como filhos maduros, como ruiós, filhos obedientes, são perseguidos, são mortos por amor ao Evangelho. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor a mim. A gente não pode colocar na conta de Deus a perseguição que a gente recebe por ser um mau funcionário, por ser um mau filho, por ser um mau sei lá o que, e falar, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, porque você não trabalha. Vamos lá, gente. Mas o que Jesus fala é, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor a mim. Vocês estão aí, né, gente? Amém. Então, uma vida de obediência, cara, meu Deus, vai dar certo. Uma vida de obediência, ela tem tudo a ver com tomar a sua cruz, com fazer a vontade do Pai, com fazer aquilo que lhe foi proposto pelo Pai. Porque se eu quero viver, eu quero andar segundo a minha própria vontade, segundo os meus desejos, segundo aquilo que me vem ao coração, eu não estou carregando a minha cruz, eu não estou vivendo como Jesus viveu, eu não estou agindo conforme Jesus agiu. Agora eu quero viver conforme eu quero. Eu quero ignorar a vontade de Deus. A Bíblia, ela aponta esse tipo de pessoa, ela fala que esse tipo de pessoa é a pessoa que comete o pecado de adivinhação. Lembra que a Bíblia fala que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus? Todo aquele que anda conforme a sua vontade, todo aquele que anda conforme o seu bel prazer e não anda de acordo com os desejos e os mandamentos, e obedecem os mandamentos de Deus, mas querem agir de acordo com a própria vontade, cometem pecado de adivinhação. Está na Bíblia isso, cara. Abra a Bíblia aí, 1 Samuel.
1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22. Vou ler desde o 22. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e os sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião, ou em algumas versões a desobediência, é como o pecado da feitiçaria ou da adivinhação, e a teimosia é como a iniquidade. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. Ou seja, todas as vezes que nós buscamos respostas, que nós buscamos caminhar segundo a nossa vontade, e não obedecemos os padrões, aquilo que Deus nos diz, seja na sua palavra, seja através de tantas outras coisas, nós estamos cometendo o pecado da adivinhação. Por quê? Pense, um Deus que sabe tudo, está falando para o Felipe: Felipe, vai por aqui. E aí o Felipe vem e fala: cara, mas eu acho, no que eu penso que é melhor eu ir por ali. Ou seja, você está indo contra a vontade de um Deus que já sabe o que é melhor, para você caminhar de acordo com a sua adivinhação, com o que você pensa que pode acontecer de acordo com a sua vontade, cara. Vocês estão me entendendo, gente? Amém, né? Então, Deus, Ele nos chama para uma vida de obediência, porque Ele é o nosso Pai, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E todas as vezes que você decide andar conforme a tua vontade, você está negligenciando, você está abrindo mão da vontade de um Pai que sabe de tudo, para agir conforme você quer. Deus não vem buscar uma igreja, uma noiva, vamos lá, gente, Deus não vem buscar uma noiva que faz o que bem entende, mas Deus vem buscar uma noiva ataviada, uma noiva idônea, que age e aguarda com grande expectativa a vontade do seu noivo, porque caminha dentro da sua vontade, caminha dentro dos seus mandamentos, guarda os seus mandamentos. Então, nós não podemos, não faz sentido, nós queremos caminhar como nós entendemos, como nós queremos. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Cara, Jesus, o próprio Deus, passou pela maior humilhação da sua vida, que não foi a cruz, mas foi ser e se tornar criatura. O próprio Deus, o Criador, se torna criatura, passa por uma grande humilhação, mas em obediência ao seu Pai. E a verdade é que a gente às vezes não quer obedecer uma palavra de Deus, que manda a gente ir numa rua que tem buraco, porque a gente sabe o que é melhor. Nós negligenciamos a vontade de Deus, porque nós nos achamos um Deus superior a Ele, e nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. Você levanta um ídolo que é chamado você. Deus sabe, mas eu sei mais. Vocês estão me entendendo, gente? E como eu e você seremos uma resposta para essa geração, se nós não conseguirmos estar engajados naquilo que o Deus do plano, da promessa, o Deus do plano está fazendo, e nós decidimos fazer de acordo com o que nós queremos. De verdade, gente, pensa assim, cara, Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele sabia que tudo ia acontecer, Ele prepara todas as coisas, Ele tem um plano até o fim, e a gente olha e fala: mas eu tenho um melhor, Deus, que é fazer conforme eu quero.
Cara, de verdade, a gente pode até ser bom, mas melhor que Deus você não é não, cara. Você pode fazer a melhor faculdade, você pode ser o gênio, o zica, mas você não é Deus. Se for Deus, dá um amém. Só para saber se vocês estão ligados aí, né? Mas amém. Vocês estão aí, né, gente? Aí fazer sentido aí. Tá fazendo sentido já alguma coisa? Um pouquinho assim? Tá, né? E aí eu penso, cara, meu Deus. Eu penso assim, Deus nos chama para seguir a Ele, morte de cruz. E aí eu lembro de Abraão. Eu penso, cara, imagine se Abraão, quando ele está lá em Ur dos Caldeus, eu acho que ele não sai de Ur dos Caldeus, acho que ele já estava em outro lugar quando Deus chama ele, né? Acho que ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, mas vamos lá. E aí Deus chama ele e fala, cara, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão fala, não vou nada. Imagina se Abraão tivesse falado, cara, eu estou tranquilão aqui, eu tenho meus bens, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus equipamentos aqui, eu tenho todas as coisas, e eu não vou sair daqui, porque está confortável. Mas, cara, eu pergunto para você, desde quando seguir a Jesus é confortável, cara? Vocês estão aí, gente? Cara, eu quero que você pense nisso. Se você está vivendo uma vida confortável em Jesus, eu acho que você não está em Jesus. Porque viver para Jesus não é nada confortável, meu amigo. É você pensar, eu quero fazer isso. Aí Jesus fala, beleza, mas eu quero que você faça isso. Mas Jesus, eu quero aquilo. Jesus fala, bacana, amigão, mas é para lá que você vai. Não é confortável. Mas o que nos conforta é saber que Ele sabe o que é melhor para mim, ainda que eu sou muito bom. Vocês estão me entendendo, gente? E a Bíblia fala que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, o que é que ele faz? Ele para, pensa e fala, eu vou orar por 3 anos para entender o que Deus quer. Não, mano. A Bíblia fala que ele pega os seus bens, pega as suas coisas e parte, vai embora, porque quando nós temos uma palavra de Deus, nós caminhamos debaixo dessa palavra, nós obedecemos a Deus debaixo dessa palavra. Você não precisa mais de nada, cara, de nada. Quando nós temos uma palavra de Deus, nós caminhamos sobre essa palavra e não me interessa o que os outros vão achar, se é ruim, se não faz sentido, mas eu caminho debaixo de uma palavra que Deus me deu. Eu obedeço essa palavra e eu caminho nela, cara. Vocês estão me entendendo, gente? Meu Deus. Então, se Abraão não tivesse no coração dele, vamos lá. Pensa que Abraão não conhecia Jesus, tá bom, gente? Jesus não tinha nascido ainda lá. Não tinha encarnado, tá bom? Me entenda bem. Jesus não tinha encarnado. Mas ainda assim, quando um Deus chama Abraão, Abraão obedece. Abraão obedece, ele simplesmente obedece. Ele não fica pensando, ele não fica em dúvida, mas ele tem certeza de uma palavra. E ele caminha debaixo dessa palavra. Estão me entendendo, gente? Ai, glória a Deus. Então, abra a Bíblia aí. Em Tiago, capítulo 2. Será que você pode dar palavras, dizer palavras de amor a Jesus, dizer o quanto você ama Ele, o quanto você ama os seus mandamentos? Você pode, será? Glorifica o nome dEle, cara, não fica passivo não fique passivo aquilo que Jesus está fazendo. Esse é um lugar que nós rendemos graças a Ele. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, amamos os teus mandamentos, amamos a tua lei, nós amamos quem tu és.
Deus, Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz: Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? O que Tiago está falando é, cara, o que adianta você ter fé se essa tua fé não se torna algo prático? Se a tua fé não é transformada em algo prático? A gente poderia levantar a vida de Abraão e falar: Abraão foi o pai da fé, amém? Mas sabe o que tornou Abraão o pai da fé? Uma vida de extrema obediência a Deus. Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, ele não seria o pai da fé, cara. Ele não seria o pai da fé, porque fé e obediência caminham lado a lado, cara. Fé e obediência caminham lado a lado. Não tem como eu dizer que tenho fé em Deus, se a minha fé não vai resultar em uma vida de obediência a Ele. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 8, diz que pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu e peregrinou, andando em terra desconhecida e tudo mais. Pela fé, Abraão obedeceu. A sua obediência precisa estar ligada à sua fé. Se você é um homem de fé, você precisa ter uma vida de obediência a Deus. Vamos lá, gente. Então, Abraão, graças a Deus, ele não foi o cara que pensou e falou: não sei, eu acho que eu vou fazer o que eu quero. Não. Ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu a uma palavra. Abraão estava totalmente preso à certeza da promessa de Deus na sua vida. Abraão tinha uma certeza, uma fé, uma certeza que a promessa de Deus, que foi lhe entregue, falando que a partir dele todas as nações seriam abençoadas, que ele seria pai de multidões, e que Deus daria para ele uma terra, um povo. Toda a promessa que foi dada a ele, Abraão se apegou a isso e falou: cara, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E por ter essa certeza, Abraão obedeceu a tudo que lhe foi proposto. Sair da sua terra sem ter uma certeza para onde você está indo, isso pode parecer loucura para muitos. Mas debaixo de uma palavra, é certeza. Debaixo de uma palavra é certeza. E eu falo isso para você no sentido, sabe, do plano de Deus para as nossas vidas mesmo. A nossa certeza naquilo que Deus nos prometeu. A certeza naquilo que Deus prometeu nas suas escrituras. E eu não estou falando de bens materiais, porque se nós estamos apegados a promessas terrenas, se nós estivermos aterrados, cara, me perdoa, mas tudo isso vai passar. Eu me apego a uma promessa que é eterna. Eu me apego à mesma promessa que Abraão se apegou. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Vamos lá, gente. Aleluia. Vamos chegar lá. Então, a obediência de Abraão fez ele ser chamado de pai da fé. Agora, por que nós não obedecemos muitas vezes? Tudo bem? Por que muitas vezes a gente não obedece? Acho que todo mundo aqui já teve algum momento que desobedeceu a alguma vontade de Deus. Amém? Vocês já tiveram, gente? Eu já tive. Acho que essa semana já. Mas 1 Samuel, capítulo 15 também, abre aí. Eu acho que 15. Vamos lá.
Eu acho que eu não tenho mais não. Sei, eu perdi. Glória a Deus aí, gente. Ai, ai. Aleluia, isso aí, irmão. Me ajude aí. Santo é o teu nome, Senhor. Eu não achei. Mas, o que eu quero falar para vocês é que muitas vezes nós desobedecemos a Deus simplesmente por um temor de homens. Nós tememos aquilo que os homens vão pensar a nosso respeito. Não achei o versículo, se alguém quiser procurar, o versículo que fala que Saul, ele agiu dessa maneira, que é uma maneira errada, justamente por temer aquilo que os homens iriam pensar a respeito dele. Ele não agiu conforme a vontade de Deus. E eu penso, cara, como muitas vezes a gente acaba... Qual? Estava certo, gente, eu estou ficando ruim então. 15:24. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor? Não. E Saul disse a Samuel, esse aqui, ó. Achei! Aleluia! Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Quando a gente não tem o nosso coração totalmente entregue a Deus, quando nós não estamos dispostos a tomar a nossa cruz, nós vamos dar ouvido àquilo que os homens vão falar, ou muitas vezes nós vamos temer caminhar debaixo de uma palavra de Deus por parecer loucura e por aquilo que os homens vão pensar. Ah, mas se eu fizer isso, o que é que vão pensar de mim? Cara, pensa Abraão, que largou tudo que ele tinha, um lugar muito bom, muito próspero, ele estava bem ali, para sair debaixo de uma palavra que falava assim, vai para um lugar que eu te mostrarei. Mano, você está brincando comigo, né, Deus? Ainda bem que quando Deus mandou a gente ir, Ele falou para onde era, porque se Ele falasse, vai para um lugar que eu te mostrarei, aí eu vou pegar o avião, vou ficar andando, ficar peregrinando assim. Sabe, gente? Parece loucura, e não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que algumas pessoas olharam para Abraão e falaram, mano, esse cara está ficando doido, mano, esse cara está ficando maluco. Mas eu vou falar para você, cara, se você e eu, se essa igreja quer ser uma resposta para essa cidade, nós não podemos temer os que os homens vão pensar, nós não podemos temer o que governantes vão pensar, nós não estamos debaixo da palavra de governantes, nós não estamos debaixo da palavra de homens, nós estamos debaixo da palavra de um judeu de 33 anos que vai governar essa terra, cara. Nós estamos debaixo da palavra dele, e nós tememos somente a ele. Eu não posso temer o que homens vão pensar, e isso me travar de caminhar. Ah, eu não vou porque o que vão pensar de mim? Ah, eu não vou porque vão rir de mim. Que riam, a palavra de Deus diz em Salmos 2, que Deus ri dos governantes da terra, Deus ri dos reis da terra, todas as vezes que eles tentam tramar contra ele, porque você vai ter problema se alguns rirem de você. Você está me entendendo? Se hoje eles riem, não me entenda mal, vai chegar o dia que Deus, não, mas se hoje o diabo, o capeta, Satanás, ri de você que caminha debaixo de uma palavra que parece loucura para muitos, e eu quero que você entenda essa palavra, tá bom, gente? A palavra que você caminha, a principal palavra de obediência que você caminha,
é a expectativa do reino de Deus que virá, pelo amor de Deus. Essa palavra não é a palavra de um carro novo, vamos lá, gente, não é a palavra de uma casa nova, mas é a palavra de que um dia um judeu virá governar sobre a terra e restaurará todas as coisas. Essa é a palavra que nós nos apegamos, essa é a palavra, essa é a nossa promessa, é o motivo pelo qual nós aguardamos, porque se tudo isso não acontecer, em vão é a nossa fé. Você está me entendendo, gente? Vamos lá, gente. Então, onde que eu estava, gente? Estava em Samuel. Então, não dá para a gente ficar preso. Não dá para nós pararmos de caminhar como igreja. A cidade, Manaus, de verdade, gente, Manaus aguarda que uma igreja se levante, que uma igreja se coloque num posicionamento de ouvir a vontade de Deus e falar: Deus, eu quero ser parte, eu quero estar engajado no teu plano para essa cidade, eu quero ser parte do plano que o Senhor tem para Manaus, Deus. Deus aguarda uma igreja que se posicione assim, e nós não podemos parar, porque alguns vão falar: mas uma igreja lá no Núcleo 16 não dá certo, mas uma igreja lá na Cidade Nova não dá certo, mas uma igreja que não tem 1000 membros não dá certo. Não, cara. Deus não precisa de milhares de pessoas, mas Deus precisa de corações dispostos a morrer por amor a Ele, pessoas dispostas a morrer, tomar a sua cruz e falar: Deus, pelo Senhor eu vou morrer, pelo Senhor eu farei qualquer coisa, porque não mais é a minha vontade, mas eu quero te obedecer até a morte, Jesus. Vamos lá, gente, vamos lá, aleluia. Aleluia. Cara, então, obedecer a Deus, perdão, Jesus, mas vai dar certo. Aleluia, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus. Levanta, Jesus, a tua igreja nessa cidade, Jesus. Levanta a tua igreja nessa cidade, Jesus, como uma igreja disposta a obedecer os teus mandamentos. Uma igreja engajada no teu plano, Jesus. Uma igreja engajada no teu plano, Jesus. Uma igreja que não se apega a coisas terrenas, mas uma igreja que está olhando para aquilo que é eterno, Jesus. Uma igreja que olha para aquilo que é eterno. Levanta essa igreja nessa cidade, Jesus. Levanta essa igreja nessa cidade, Jesus. Eu oro por um peso de influência nesse lugar, Jesus. Um peso de influência espiritual sobre essa igreja, Jesus. Filhos dispostos a viver e morrer por Ti, Jesus. Filhos dispostos a viver e morrer por Ti, Jesus. Aleluia. Quando Abraão sai da sua casa, sai do lugar que ele está e começa a caminhar em direção de uma terra que lhe foi prometida, a Bíblia não relata que Abraão tinha amigos lá em Canaã. A Bíblia não diz que Abraão tinha uma casa esperando por ele lá em Canaã. A Bíblia não diz que Abraão tinha um outro lugar para ir, caso ele chegasse lá em Canaã e não desse certo. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu a voz de Deus e caminhou. Ele simplesmente obedeceu a voz de Deus e foi. Sabe, gente, a gente vive muito preso a garantias que o mundo pode nos dar para que nós possamos caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Mas eu só vou se eu tiver certeza que vai dar certo. Eu só vou caminhar se eu tiver uma outra opção. Vamos lá, gente. Eu me lembro que algum tempo atrás eu conversei com um jovem lá na igreja. E ele estava saindo de Minas Gerais para ir para São Paulo, para ir para a igreja lá. E ele estava no processo de deixar as coisas dele e ir para lá. Ele falou: cara, eu estou orando há um tempo, Deus está falando comigo, eu estou entendendo o que é isso, estou discernindo o que é isso. E eu mandei alguns currículos para várias cidades do país,
do país e a única que me chamou é São Paulo. E eu entendo isso como uma confirmação de Deus. Falei, cara, muito legal, bacana. Isso é muito bom, porque você vai ter um emprego já na cidade e tudo mais. Mas eu quero entender algo. Se você chegar aqui e te demitirem, você vai voltar? Porque você está aqui por um emprego ou por uma palavra que Deus te deu? Sabe, gente? Não é errado. Não me entenda mal, não estou falando contra ele ter um emprego lá. Mas aonde você está pegado? Qual é a tua garantia? Porque se esse rapaz tivesse ido com a expectativa de um emprego, no dia que ele tivesse desempregado, ele voltaria. E a palavra que Deus deu para ele para ir? Aonde ficaria? Abraão, quando recebeu a promessa, ele tinha certeza que ele chegaria a esse lugar. Ele tinha certeza da promessa de Deus na vida dele. E mesmo que ele chegasse lá e tivesse tudo feio, ele tinha certeza que Deus ia fazer ficar bonito. Porque ele não tinha outra opção. Ele não tinha garantias nenhuma. E a gente vive de um jeito, como igreja, que a gente começa a colocar nossa expectativa. Esse ano está bom. Deus está fazendo as coisas, está caminhando bem. Mas ano que vem, quando tal pessoa for eleita, aí vai começar a caminhar melhor. Poxa, gente, será que a gente precisa de um homem que Deus... será que Deus vai falar, se esse cara aqui não foi eleito, meu amigo, aí eu estou lascado. Aí eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que descer eu mesmo e me candidatar. Eu não estou falando a respeito de ninguém, por favor. Se você é de esquerda ou de direita, se converta e vire crente. Mas, o que eu estou falando é que nós não podemos, como igreja, nos apegar a algo que não seja uma única coisa, que é Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Por favor. Então, se eu fico cheio de opções, assim como Pedro tinha, quando ele segue Jesus, ele caminha com Jesus, quando Jesus morre, Pedro volta para o seu barquinho e começa a pescar, porque ele não tinha queimado os seus barcos, ele tinha para onde voltar. Mas Eliseu, quando ele vai seguir Elias, a Bíblia fala que Elias fala, vai lá, resolve tuas coisas e volta para me seguir. Eliseu vai lá, queima suas carroças, conversa com seus pais e fala, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. E eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais para onde ir, porque a minha esperança e a minha expectativa está debaixo de uma obediência, de caminhar debaixo de uma palavra que Deus me deu. A igreja só precisa se posicionar em obedecer a Deus. Em obedecer a Deus, igreja. Deus quer uma igreja que obedeça os seus mandamentos. Deus quer uma igreja que obedeça os seus desígnios, que ouça a sua voz e caminhe debaixo da sua palavra. Deus não precisa de uma igreja bonitinha, Deus não precisa de uma igreja cheia de gente, mas Deus precisa de uma igreja que se posicione como uma igreja idônea, uma igreja ataviada. Amém? Aleluia. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas acho que já está acabando. Já vai dar certo, tá bom? Então, Abraão, cara, era para falar sobre Elias, eu fiquei em Abraão, mas no final você vai obedecer, tá bom? Abraão, ele esperou. Mano, que obediência é ruim para mim. Abraão esperou. Tem duas palavras ali, mano, tá tudo misturado. Abraão esperou 100 anos para ver a promessa do filho dele se cumprir. Se eu calculei errado, você me perdoa e faz o Kumon, que matemática vai te ajudar. Mas esperou muito. 100 anos, acho que foi 100 anos. Para ver a promessa do filho dele. Alguém aqui já esperou mais de 100 anos para ver Deus cumprir alguma promessa? Estou vendo aqui, acho que não, né? Acho que não daria, acho que a maioria da galera aqui está abaixo dos 100. Hoje é aniversário da irmã Geni, né?
Esse é aniversário hoje, né, irmão? E parabéns pra você. Vou cortar o clima. Nessa data querida, muitas felicidades. Eu amo a senhora, tá? É isso aí. Ai, não pode cortar o clima. Para com isso. Parabéns, irmão. Ama a sua vida, tá bom? 100 anos Abraão esperou. E cara, Deus deu uma promessa para Abraão que não só ele teria um filho, mas que dessa semente, ele teria uma grande nação, ele teria um povo, ele teria um território, ele teria um lugar. E Abraão obedeceu a Jesus e teve uma vida de extrema obediência e devoção a Deus, cara. Abraão teve suas falhas? Teve suas falhas também. Eu acho incrível como a Bíblia não esconde as falhas dos homens de Deus. Quando Deus coloca o nome dos heróis da fé lá, são todos homens com falhas, para que você e eu entendamos que você e eu também podemos ser homens de Deus e homens de fé como eles foram. E aí, Abraão, mesmo com essas falhas, mesmo com esses erros, tem uma vida de obediência a Deus. Ele caminha, ele vê o filho da promessa nascer. Quando o filho da promessa nasce, Deus pede que ele entregue o filho dele. E o que Abraão faz? Obedece, pega o menininho Isaac, sobe no monte, vai lá para matar. O anjo fala, cara, não faz isso, acabou, já sei que tu é obediente. E a gente, como igreja, não consegue, muitas das vezes, aguardar alguns anos para que promessas se cumpram. A Bíblia aponta para a gente que em Hebreus, que Abraão e muitos outros homens, esses heróis da fé, morreram sem que pudessem ver todas as promessas se cumprirem na sua vida. Aí você pensa, mas Deus é um Deus que falha? Deus falhou na promessa com Abraão, gente? Que Abraão tinha uma promessa e ele não viu. Abraão se manteve fiel até o fim. Mas a Bíblia diz que Abraão entendeu que existia uma promessa superior, que existia uma terra que haveria de... Meu Deus, vamos lá, gente, vocês não estão me entendendo. Sabe, todas as promessas que você tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus te prometeu, te pergunta agora, será que você estaria disposto a ver tudo isso, a não ver tudo isso, a esquecer tudo isso, a não ter mais essas promessas aqui na terra, porque você tem expectativa numa promessa muito maior, numa promessa na eternidade, uma promessa num lugar, numa terra que Deus está preparando para mim e para você. Será que você, não, de verdade, gente, é para pensar mesmo, será que você estaria disposto a abrir mão dessas coisas por essa promessa maior? Será que você estaria disposto a ter uma vida de obediência a Deus, morrer, não ver a promessa se cumprir, mas seguir obediente, crendo que um dia Deus ressuscitará você e eu, para que nós possamos ver com os nossos olhos essa promessa se cumprir? Ou será que nós só somos obedientes a Deus enquanto nós caminhamos debaixo de pessoas que são justas comigo e com você? Nós só nos mantemos santos enquanto as pessoas são justas comigo e com você, conosco? Deus quer uma igreja que não se abala, uma igreja que permanece fiel e obediente, uma igreja que não é mimimizenta, uma igreja que suporta a injustiça, uma igreja que suporta ser injustiçado. A gente fala muito disso, que as pessoas são muito boas até a primeira vez que a gente é injusto com eles. Eu falo isso com muito temor, mas de verdade, líderes e pastores, cometam injustiça com seus membros, para ver o quanto eles são dispostos a amar essa igreja.
porque aqueles que amam essa igreja têm uma aliança, e uma aliança não se quebra, uma aliança não se quebra. Então, mesmo que um dia o Felipe chegue para mim e fale coisas que estão erradas a meu respeito, ainda assim eu continuo amando ele, porque eu tenho uma aliança com ele, eu sou obediente a ele. Deus tem uma aliança comigo e com você, e graças a Deus, Ele tem uma aliança que é unilateral, Ele permanece fiel, mesmo quando você não é fiel. Vou ler essa parte, Hebreus, Gênesis, vamos para Gênesis, rapidinho, já estamos encerrando. Gênesis, capítulo 15, Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, e eu pergunto para você, cara, desde o início Deus sabia que Israel ia falhar com ele. Israel é o povo que Deus vai desde lá do Egito, presta atenção, o povo está preso no Egito, Deus começa a cativar o povo novamente, realizando todas as grandes obras no Egito, que são as 10 pragas, mas tantas pragas que Ele faz, de maneira que Ele começa a chamar o seu povo e falar: eu sou o Deus que realiza todas essas coisas, eu te amo, eu te quero como meu povo, eu te desejo, e Ele começa a cativar e fascinar esse povo, realizando tudo isso, e o povo sai do Egito, o povo começa a caminhar, e aí eles chegam ali no monte, a Bíblia fala que ao pé do monte, Moisés sobe ao monte, e aí ele sobe junto com os anciãos também de Israel, e eles passam um tempo no monte, e a Bíblia fala que ali no monte é possível ver os pés de Deus, ali os pés de Deus são vistos no monte, e são vozes, relâmpagos e trovões diante da presença de Deus, e tudo aquilo acontecendo, e aquilo ali é o casamento de Deus com o seu povo, porque após isso é feito um banquete, onde Deus se casa com Israel e fala: eu quero vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e a partir de agora nós temos uma aliança que é eterna, e a Bíblia nos mostra que ao descer desse lugar, quando Moisés desce daquele lugar, ele vê o povo adulterando contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, e Deus fala: eu vou matar todo mundo, Moisés, eu vou matar todo mundo e vou fazer uma nação a partir do Senhor. E Moisés fala: Senhor, o Senhor fez uma aliança conosco, o que é que vão pensar se o Senhor fizer isso, Deus? E Deus fala: amém, Moisés, eu terei compaixão de vocês, manda matar alguns lá, muitos morrem, mas... Então a aliança que Deus faz conosco, abre aí, Gênesis capítulo 15, no versículo 7, e ele disse-lhe: eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse: Senhor, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele lhe disse: toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. Preste atenção. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra, que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos, e também a essa nação a quem lhes servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses, e tu irás para os teus pais em paz. Tu serás sepultado em boa velhice, mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa.
E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, e eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei a essa terra, do rio do Egito até o Eufrates, e vou embora. O que tem a ver isso? Já vou encerrar, tá bom, gente? Já vai ficar em pé aí, vai preparando aí. Esse ato de cortar os animais ao meio, num corredor, fazer um corredor com parte dos animais e passar no meio dele, era a maneira como eles faziam para confirmar uma aliança que eu teria com outro. Se eu fosse fazer uma aliança com o pastor Andrei, eu iria pegar alguns animais, eu iria partir ali no meio, e eu iria fazer um corredor onde nós dois passaríamos de braços dados nesse corredor, e ali nós simbolizaríamos, nós temos uma aliança que não se quebra. E a Bíblia fala que Abraão fez exatamente isso, ele parte os animais no meio, ele faz todo esse processo, ele coloca tudo isso. Mas a Bíblia fala que no cair da noite, veio um sono profundo em Abraão. Enquanto Abraão dormia, a Bíblia fala que um fogo passou pelo meio dos animais. Vamos lá, gente, vamos lá alguém, pelo amor de Deus. O próprio Deus passou no meio dos animais enquanto Abraão dormia, para selar essa promessa, para selar essa aliança com Abraão, de maneira que ela é unilateral, porque Abraão não passou. Deus sabia que Abraão seria incapaz de cumpri-la. Deus sabia que Abraão seria incapaz de cumpri-la, mas ele foi lá e passou e falou: eu cumprirei, eu serei fiel a ti, ainda que você não seja fiel a mim. Eu serei fiel a vocês, ainda que vocês não sejam fiéis a mim. Aleluia. Mas o dia se aproxima de que o noivo virá buscar a sua noiva. O noivo virá buscar a sua noiva adornada. O noivo virá buscar a sua igreja. Ele aguarda esse dia. Vamos lá, igreja. Fica de pé aí, gente. Começa a dar glória a Deus. Vamos. Ah, Jesus. Deus não quer que você seja obediente, porque se você não obedecer, Deus vai te punir. Deus não quer que você tenha uma vida de obediência, porque se você não tiver, você não vai ser próspero. Deus não quer que você obedeça a Ele, porque se você não obedecer, você vai morrer. Mas Deus quer que você obedeça a Ele, porque Ele é o único que merece a sua obediência. Ele é o único Deus de amor, e você ama esse Deus, igreja. Você é uma noiva que ama o seu noivo. Ai, 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 gente. Aleluia. Eu creio que Deus quer derramar um batismo de obediência nesse lugar. Uma igreja obediente. Uma igreja que obedece os mandamentos do Senhor porque o ama. Uma igreja que obedece os seus mandamentos porque o ama. Uma igreja que o ama, que tem uma vida de devoção. Ei. Ah, Jesus. Ah, Jesus, nos perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa porque nós te desobedecemos todos os dias, Jesus. Nós somos desobedientes ao Senhor todos os dias, Deus. Mas ainda assim o Senhor permanece fiel a nós. Jesus, nós queremos ser uma resposta para essa geração. Essa igreja quer ser uma resposta para essa cidade, Jesus. Por isso eu oro, Jesus, por um batismo de santidade, por um batismo de obediência, Jesus, uma vida de obediência nos teus filhos, Jesus. Tua palavra diz que aqueles que te amam, eles obedecem os teus mandamentos, Jesus. E nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar, Jesus. Vamos lá, igreja, não fique parado, igreja. Não espere que eu faça algo, igreja. Vamos lá, igreja.
Ah, Jesus, nós nos apegamos, Jesus, à tua promessa. Nós nos apegamos à tua promessa, Jesus. Sirianda branque que queria carababa sacaraie. Xere que queria nambrance que queria carase. Ire se queria nambrance queria nambranda cacarabassa. Sirianda branque queria carabassa cararaie. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, caia sobre esse lugar, Espírito de Deus, e nos batize com teu amor, nos batize com a tua devoção, Deus. A graça que se passe o tempo, nos batize com teu Espírito. De plantar é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo. Não fique passivo, igreja, não fique passivo. Dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Maranata! Nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. E vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana. Quer derramar um batismo de obediência nesse lugar, igreja?
Deus quer derramar um batismo de obediência nesse lugar. Uma igreja obediente e faminta por mais de Deus. Uma igreja faminta por mais de Deus. Uma igreja que ama o seu Deus. Eu creio na palavra de Timóteo que fala: não negligenciei aquilo que foi entregue a vós através da imposição de mãos do presbitério. Eu quero chamar aqui aqueles que estão dispostos a obedecer à voz de Deus e ser parte, estar engajados naquilo que Deus tem para fazer nessa cidade, igreja. Igreja, chega de ser bairrista, chega de se preocupar só com o seu núcleo. Deus quer uma igreja para essa cidade, Deus quer uma igreja para essa cidade. Aqueles que estão dispostos a obedecer à voz de Deus, aqueles que querem estar engajados naquilo que Deus tem para fazer, aqueles que não querem mais viver no comodismo, mas entendem que o Evangelho, meu amigo, o Evangelho nos estica. Como eu amo o Evangelho. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa dos obedientes, aqueles que estão dispostos. Deus precisa de filhos dispostos. Deus precisa de filhos dispostos. Nascer de novo, Filhos dispostos. buscar renovo. É tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana, Hosana, Hosana,
renascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais. É tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. E vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você que está sentindo a presença do Senhor, continue glorificando o nome dEle. Você que está sentindo a presença do Senhor, aleluia, exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. Louvado seja Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Continue em oração, querido. Oh, aleluia, continue aí, aleluia. Aleluia, sentindo a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, aleluia. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o único, aleluia. Aleluia, que pode vencer todas as batalhas. Oh, aleluia. Um dia Josué está diante de Jericó, e a Bíblia diz que se apresenta diante dele um anjo. E Josué pergunta daquele anjo: ei, tu é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? E ele disse: não, eu sou príncipe do exército de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E ele disse: olha, Josué, tira a sandália dos teus pés, porque aonde tu estás é santo. Oh, aleluia. E naquele dia, aleluia, o Senhor mostra para Josué o que ele tinha que fazer.